Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3 de 2021 e essa a semana 2. Lembrando que a semana 1 já tem o vídeo aqui no canal e tem o link aí no final do vídeo, beleza? Fiz também uma playlist com todos os vídeos do PET, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar, compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana o PET traz como tema o dia que durou 21 anos, a ditadura civil-militar brasileira. Para a gente entender, né, a ditadura civil-militar, a gente tem que entender o que levou, né, o processo que levou a essa ditadura. Bom, para a gente entender isso, é importante a gente voltar aí no governo do João Goulart, né, o João Goulart, que ele era vice-presidente, né, ele era vice do Jânio Quadros. O Jânio Quadros renunciou à presidência e, legalmente, o governo deveria ir para o João Goulart. Acontece que alguns setores da sociedade vão começar, né, a fazer uma campanha para que o governo não fosse assumido pelo João Goulart. Né? Alguns setores da sociedade vão responder com a que a gente conhece como campanha pela legalidade. Né? Na campanha pela legalidade, né, se pedia para que o João Goulart assumisse a presidência. Bom, a gente vai ter o Congresso Nacional fazendo uma emenda à Constituição e instaurando o que a gente chama de parlamentarismo. No parlamentarismo não é o presidente que governa, e sim o primeiro-ministro. Né? O primeiro-ministro aí que faz parte do Congresso. O João Goulart vai começar a fazer pressão e vai se fazer então um plebiscito, uma votação popular, né, sobre se eles queriam o presidencialismo, com o João Goulart na presidência, ou o parlamentarismo. Quem vai ganhar vai ser o presidencialismo e o João Goulart assume a presidência efetivamente. Ele vai se empenhar em aprovar o que a gente chama de reformas de base, então reforma educacional, reforma agrária, entre outras mudanças aí. Bom, no início de 1964, vários comícios em favor das reformas foram marcados nas principais cidades do país. Em resposta, os opositores, em 19 de março, realizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa manifestação sinalizou aos militares golpistas o apoio de setores da sociedade brasileira. Em 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho lidera o golpe que força a renúncia de João Goulart e instaurou a ditadura no país até 1985. Então, o João Goulart, ele, na tentativa de fazer essas reformas de base, né, a partir de negociações políticas, ele não vai conseguir fazer isso. E a gente tem uma parcela da população pedindo essas reformas, fazendo comícios, fazendo passeatas, pedindo as reformas de base, e a gente tem uma outra parcela da população realizando aí a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que queria justamente tirar o João Goulart do governo, né? Por quê? Porque eles diziam que o João Goulart traria um risco de uma revolta, de uma revolução comunista para o Brasil. Né? Então, que essa manifestação estava pedindo auxílio dos militares, né, para que isso não acontecesse. A gente tem, então, o período conhecido como ditadura civil-militar, né? E a gente tem aí algumas características desse período. Então, olha só, principais processos e características. Vou explicar cada um deles aí para vocês. Os apoiadores, empresários, imprensa, classe média urbana, Estados Unidos da América. Esses vão ser os grandes apoiadores do golpe civil-militar. Por que civil-militar? Porque não foi só militar, não foi só o exército. Né? A gente tem aí também civis que apoiaram essa tomada de poder. O sistema partidário. De 1965 a 1979, a gente tinha o bipartidarismo, ou seja, a gente tinha dois partidos. Um que seria considerado o partido de situação, partido do governo, e um que seria o partido de oposição. A grande questão é que o partido de oposição era uma oposição consentida, controlada. Né? Então, na prática, os dois partidos eram, né, do governo. A gente tinha o Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o da situação, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que seria a oposição, né? Uma oposição consentida. De 79 a 85, a gente começa já com o pluripartidarismo. O Arena torna-se o PDS e o MDB torna-se o PMDB. Novos partidos, o Partido dos Trabalhadores, o PT, o PTB, o PDT, o PP, surgem nesse período. Resistência ao regime. Uma frente ampla, arte, cinema, música, luta armada
MR-18, VPR, Guerra do Araguaia, Movimento Operário da ABC Paulista. Então são vários movimentos, movimento estudantil, que lutam contra aí, né, o regime militar. Então a gente tem uma luta, tanto uma luta armada em algumas regiões, a gente tem aí também o sequestro de alguns líderes, né, de outros países, pela troca de presos políticos. A gente tem também a luta nas artes, né, então criação de músicas, cinema, novelas, tudo isso, né, a gente tem aí questões relacionadas aí à luta contra o regime militar. Os presidentes militares, a gente tem então uma lista, né, com os presidentes militares, né? Então a gente tem o general Castelo Branco, o general Costa e Silva, o general Emílio Gasastasio Médici, o general Ernesto Geisel, o general João Figueiredo. E aí a gente tem, né, algumas das características de cada um desses presidentes. Uma coisa muito importante da gente entender do regime militar é o que a gente chama de ato institucional. Os AIs eram decretos que reforçavam os poderes do Executivo Federal perante a sociedade nacional. Esses AIs estabeleceram os aparatos de repressão e o autoritarismo. Os AIs, ou AI, que é um ato institucional, né, então ele é um decreto feito pelo governo que ele já nasce com peso de lei. E a gente vai ter aí o AI-2 até o 5. Né? O AI-2 extinguiu os partidos políticos e tornava indireta a eleição para presidente da República. O AI-3 tornava essas eleições para governadores de estados também indiretas. O AI-4 convocava deputados e senadores para eleger o novo presidente e elaborar a nova Constituição. E o AI-5, né, conhecido aí como o mais terrível dos atos institucionais, o mais repressivo, determinou o fechamento do Congresso, estabeleceu severa censura aos meios de comunicação e os direitos civis e constitucionais foram suspensos, ok? A gente tem aí o aparato de repressão, né? Como que conseguia se manter o governo. Censura, sequestro, tortura, execuções, prisões, ataques à bomba eram formas, né, que o regime utilizava para se manter no poder. E as consequências, milhares de mortos e desaparecidos, corrupção não investigada, alta inflação, país altamente endividado, aumento exponencial da desigualdade socioeconômica. Então são os fatores aí negativos, né, do período do regime militar, ok? Agora vamos aí às atividades, vamos lá. Na número 1, faça uma pesquisa em sites e no livro didático e explique as deliberações do AI-5. Aí eu trouxe para vocês um trecho do próprio PET, olha só. O AI-5 determinou o fechamento do Congresso, estabeleceu severa censura aos meios de comunicação e os direitos civis e constitucionais foram suspensos. Beleza? Vamos na letra B. O que foi o milagre econômico brasileiro? Milagre econômico, ou milagre econômico brasileiro, corresponde ao crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 1968 a 1973. Esse período foi caracterizado pela aceleração do crescimento, o PIB, o Produto Interno Bruto, industrialização e inflação baixa. Contudo, por trás da prosperidade, houve o aumento da concentração de renda, corrupção e exploração da mão de obra. Então, o milagre econômico vai ser esse período que o Brasil vai ter uma aceleração no seu crescimento. Né? Só que essa aceleração ela vai ter alguns pontos negativos. Ela não vai ser uma aceleração, né, orgânica que não vai gerar problemas. Não, ela vai gerar problemas. A concentração de renda na mão de certos grupos, né, o endividamento externo. A gente também vai ter alguns problemas de corrupção, né? Então, o milagre econômico é um milagre econômico, mas ele não é 100% positivo. Ele também traz aí algumas coisas negativas, ok? Na letra C, a Comissão Nacional da Verdade, o que foi? O que é, né? A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei 12.528, de 2011, instituída em 16 de maio de 2012. A Comissão Nacional da Verdade tem por finalidade apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Então, é a comissão responsável por investigar os crimes, né, que ocorreram naquele período, né, no período do regime militar. Né, então, a repressão, as prisões, os desaparecidos, os mortos, né, são investigados aí por essa Comissão da Verdade, na Comissão Nacional da Verdade. Beleza? Na número 3, segundo o texto do site Web Memórias da Ditadura, quais foram os crimes cometidos pelo Estado brasileiro com a instituição do AI-5 e da Lei de Segurança Nacional? Trouxe mais uma vez um trecho do próprio PET. Além desses métodos legais de repressão, que atingiram milhares de cidadãos e impactaram sobretudo o sistema político partidário militar, de causas sociais, sindicais, intelectuais e jornalísticas, o regime se utilizou de métodos de repressão ilegais, mesmo à luz da legislação e dos
dos princípios constitucionais que ele mesmo criou. Então, o AI-5 e a Lei de Segurança Nacional vai institucionalizar, então ele vai garantir por lei alguns métodos de repressão do próprio governo, né? Mas, embora o AI-5 e a Lei de Segurança Nacional legitimasse, né, algumas dessas práticas, você tinha outras práticas que não eram legitimadas e mesmo assim eram feitas. Beleza? Na número 3, explique com suas palavras como a instabilidade política do governo João Goulart desencadeou no golpe de 64 e na instauração do regime de exceção militar brasileiro. João Goulart tinha a intenção de colocar em prática as reformas de base. Isso era visto por setores conservadores como uma ameaça comunista à ordem nacional. E a realização da Marcha da Família, com Deus, pela liberdade, teria sido um sinal de que a sociedade dava apoio à tomada de poder pelos militares. Então, João Goulart, que queria fazer as reformas de base, né, queria fazer reformas aí, né, no sistema de impostos, de educação, na reforma agrária, ele vai ser visto como uma ameaça comunista. E quando você tem lá a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, isso é visto como um pedido de socorro. Não, militares, vem aqui e tomem o poder. E é isso que vai acontecer. Ok? Na número 4, no cabeçalho do Jornal do Brasil do dia 14 de dezembro de 1968, apareceu escrito: Tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Máximo 38 em Brasília, mínimo 5 nas Laranjeiras. A qual fato esse texto faz referência? Como eu falei, pessoal, existiam formas de luta, né, nos jornais, na música, né, e às vezes as reportagens tinham indicações, né, contra o governo. Nesse caso aí tem uma indicação, né, principalmente nesse final aí, ao mínimo 5 graus, né, então essa é uma dica da resposta, olha só. Aprovação do ato institucional número 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão e instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do governo militar. Justamente essa aí é a resposta, né? Então, no jornal, trazendo uma indireta aí sobre esse ato institucional. Beleza? Vamos para a próxima. Acabou. Bom, pessoal, então aí algumas referências que eu utilizei. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com os colegas de vocês e comentar aqui embaixo. Obrigado, muito obrigado para quem tem comentado aí e comenta o nome de vocês para que eu possa mandar um salve na próxima semana. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!